Olá, segundo A, segundo B de formação docente. Vídeo 3, dessa vez sobre condição socioeconômica da infância após a Revolução Industrial. Primeiro vídeo eu falei sobre a concepção de adulto em miniatura. Segundo vídeo eu comentei um pouquinho sobre a obra Romeu e Julieta de Shakespeare, sobre a família na Idade Média, nessa transição para a Idade Moderna. E salientei para vocês que se hoje em dia o amor, o afeto é um dos laços constitutivos da família, de tal forma que temos até decisões aí judiciárias no qual o afeto tem mais valor do que o laço sanguíneo, né? Então, assim, na Idade Média o afeto não era muito comum, por vários motivos. Primeiro porque muitas crianças não chegavam à idade adulta, então se você manter um vínculo com a criança, era manter vínculo com sofrimento. A chance de alguém morrer vítima de uma peste, de alguma anomalia, práticas não tanto higiênicas, que depois foram introduzidas pelos protestantes, pelos judeus em grande parte. Então não era muito comum essa ideia de você amar o filho, amar a esposa, mas mesmo um elemento prático da vida, uma forma de conservar. E assim foi se alterando. Bom, entendida então a noção de criança na Idade Média, tranquilo? Deu para entender também a diferença da família na sociedade antiga, na sociedade da Idade Média, perdão, e na sociedade atual? E o papel da mulher? Será que aquele trecho que eu passei para vocês conseguem diferenciar o papel da mulher hoje do que ocorria no passado, no Brasil? Então a atividade que eu pedi, eu acredito que vocês consigam separar com bastante facilidade esses elementos, que são temas, falando bem francamente para vocês, que vocês já viram em inúmeras outras disciplinas. Acaba de um momento ou de outro sendo um tema interdisciplinar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho das crianças, das mulheres principalmente. Dos homens vocês conhecem bastante. Após a Revolução Industrial. Eu escolhi uma obra de um sociólogo que ele não é tão conhecido. Ele acabou sendo ofuscado pelo seu grande amigo, seu grande companheiro. Eu estou falando do filósofo alemão Friedrich Engels. Por que ele não é tão conhecido? Porque as pessoas acabaram se focando mais no seu parceiro intelectual, assim, na sua grande alma gêmea intelectual, que é o Karl Marx. Então dificilmente as pessoas dão atenção devida ao Engels. E para falar desses fundamentos históricos e políticos da educação infantil, por que eu peguei o Engels? Ele tem uma obra, ele tem várias obras aí, vocês verão no terceiro ano em fundamentos filosóficos, então eu só vou falar de uma obra rapidamente. Ele está no contexto das transformações da Revolução Industrial, esse contexto aí que, de certa forma, tirou a paz das sociedades. Por que tirou a paz? Nós tínhamos os chamados mansos comunais, terras públicas, terras do Estado, que era quase uma terra de ninguém, na qual você podia plantar, colher, produzir e sobrevivia. À medida que a indústria foi se apossando das regiões, então muitas coisas, por exemplo, a indústria têxtil. A indústria têxtil causou uma série de consequências diretas para as famílias europeias. No sentido que aquelas terras que não eram ocupadas passaram a virar pastagens de ovelhas. A ovelha, como vocês sabem, produz a lã, matéria-prima das indústrias têxtil. E, por outro lado, temos também a transição de uma economia familiar para uma economia industrial. Isso não preciso nem explicar para vocês, é muito claro. Se você trabalha com manufatura, produzia sapato, produzia roupas, tudo manual, aquele tear manual das mulheres trabalhando dia e noite. A partir do momento que surge uma fábrica que produz 100, 1000, enfim, N vezes mais do que você, a tendência é a fábrica vender mais barato, ela produz mais, ela pode vender mais barato, ela compra mais matéria-prima, ela pode pagar bem menos na matéria-prima, e a concorrência se vê desleal. Então há uma transformação radical na sociedade. Eu estou resumindo aqui, porque vocês têm sociologia e história para fazer essa explicação de um modo mais adequado. Eu não quero avançar nessas disciplinas, apesar de gostar, não quero avançar tanto. Bom, resumidamente, as pessoas migram para o mercado de trabalho industrial.
e aí são obrigados a vender as suas propriedades. Alguns pequenos proprietários entregam suas posses em troca de um protetorado, de um grande senhor, de um grande barão de terras, e aí vai formando os grandes latifúndios, as grandes empresas. Alguns outros tentam a vida na cidade, se vendendo enquanto operário, e aí há toda uma classe social que mais tarde será identificada como o proletariado e que vivem do seu próprio trabalho, vendem seu tempo. O Engels, ele escreve uma obra, 1845, que ela é uma obra de alguém que não deveria escrever essas coisas. Por quê? Ele era um burguês, então ele está escrevendo contra ele mesmo. O seu pai era dono de uma indústria têxtil, e mesmo assim ele acaba tendo empatia pelos funcionários de seu pai. É enviado para a Inglaterra, estou fazendo uma biografia bem reduzida também. Em outros momentos, para o terceiro ano, vou fazer uma biografia bem ampla desse autor. Então, se vocês quiserem assistir, vão lá para o vídeo do terceiro ano que vocês vão ter uma noção melhor. Mas ele é enviado para a Inglaterra pelo pai, para fugir desse ambiente alemão, dessa ideia de se envolver com classe operária. E ali ele entra a fundo na cidade de Manchester, e ele vê o absurdo que é feito com as crianças e com as mulheres, com os operários, com os seres humanos pobres. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra é um relato assim, se você tem um pouco de sentimento, você se deprime continuamente, e é inevitável um ódio não surgir do momento em que ele relata crianças trabalhando 15, 16 horas por dia, acidentes de trabalho, sem nenhuma proteção, sem nenhum direito trabalhista. Então as crianças não chegam nem a crescer, seus membros são atrofiados, coluna prejudicada, respiração de fuligem. Essa é a realidade da criança europeia, pelo menos da criança proletária, que é a que nos interessa aqui, da criança pobre. Aí, após grandes lutas no parlamento inglês, surge a ideia de uma escola, vamos ensinar a criança. Mas como que eu vou ensinar uma criança que trabalha? Aí vem a ideia, e se trabalhar de dia e fazer a escola de noite? Só que simplesmente é complicado, porque uma pessoa que trabalha o dia todo, 15, 12, 13 horas por dia, simplesmente não consegue aprender nada. E essa é a realidade da infância após a Revolução Industrial. Ela foi nociva para grande parte da Europa. Pessoas viravam estatística. E agora o Estado, na visão do Engels, era basicamente um guardião da propriedade, enquanto um tanto de indigentes morriam. Os bairros operários de Manchester, a condição de moradia era absurda. Saneamento básico, ninguém nem conhecia o que era isso. E aí você vê várias famílias vivendo em um mesmo território, degeneração social, ausência de regras, essa anomia, porque em um mesmo cômodo que o pai e a mãe vivem, os filhos são expostos a uma sexualidade precoce, tal como o professor Florestan Fernandes descreveria do negro no Brasil, acontecia na Inglaterra. E então, para ficar aqui nesse resumo, que eu fiz bem rapidamente, falei muita coisa porque já é uma aula de revisão, é essa a nossa realidade da infância e da família na Idade Média. Qualquer dúvida que ficar, venha me perguntar. Eu só queria ler antes uma frase aqui, lá na página 3 que eu enviei para vocês, que diz assim: a burguesia primeiro coloca os filhos dos operários em más condições, para depois explorar essas más condições em seu proveito. E aqui fala de emprego de crianças a partir de 5 anos de idade, né? E vários absurdos. É uma obra fácil de ler, que se você lê sem o preconceito, professor, é um autor marxista, professor, é um autor tal. Não, o que me importa é o estudo sociológico que tanto ele como Weber faz também sobre a infância, e nos informa que a Idade Média, que a transição da Idade Moderna, estamos falando agora de Revolução Industrial, já a Idade Moderna, contemporânea, essa revolução expunha as crianças a grandes mazelas e impossibilitava um trabalho educacional adequado. Nas próximas aulas, eu creio que esse texto esse vídeo, aliás, é suficiente para fazer uma revisão. Nas próximas aulas irei falar um pouquinho da educação no Brasil, da infância no Brasil. Por hora, era esse o nivelamento, a retomada que eu queria fazer. Qualquer dúvida, é só perguntar. Valeu!